Múltiplas inteligências, e hoje vamos falar sobre inteligência espiritual. Na realidade, eu vou fazer mais de um vídeo envolvendo esse assunto aqui. Eu vou chamar isso aqui de vídeo um. Com certeza já tem um vídeo 2 preparados. Talvez eu desenvolva aí o 3, o 4, só tratando desse assunto. Lembrando que nós estamos dentro da concepção de múltiplas inteligências de Howard Gardner, da década de 80. Assunto antigo, mas muito, muito atual. Howard Gardner, em seu trabalho ali de mestrado, na verdade doutorado em Harvard, ele não desenvolveu, mas ele citou. Ele deixou bem claro, fez uma declaração interessante, que ele não desenvolveu, mas ele deixou claro, ó, existe essa inteligência, que ele chama de inteligência espiritual, e não está falando de inteligência religiosa. Há diferença. Mas eu vou aqui apresentar, e no nosso curso de múltiplas inteligências, nós vamos sim trabalhar com outras aulas e quão importante é esse assunto aqui, inteligência espiritual. Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Inteligência espiritual. Pessoal, lembrando que não estamos falando de inteligência religiosa. E alguns especialistas dizem que a religião, a inteligência espiritual, ela provém de algumas perguntas. Quem somos? De onde viemos e para onde vamos? Se você souber responder isso aí, tiver interesse, tá? É bem interessante. Lembrando que nós não vamos entrar em nenhum aspecto religioso, mas vamos partir de um ponto. Um ponto de partida vai ser um ponto de vista judaico-cristã. Tá? E é claro que tem como ponto de partida a Bíblia. E aí a gente. Professor Carlos, quando você fala de Bíblia, você fala de razão ou fala de fé? Em outras aulas, tá? Em outras aulas, nós vamos apresentar declarações de alguns cientistas e a gente vai apresentar esse conflito aí de fé e de razão, mas não é o nosso caso aqui hoje. Tá? Aí podemos até usar aquela expressão muito utilizada por muitas pessoas religiosas, até mesmo cientistas, ciência e fé. Há conflito? Há contradição? Não é o nosso bate-papo de hoje. Tá? E lembrando que existe alguma expressão, fé não se discute, né? Religião não se discute, que é mais política e futebol. Claro que se discute, eu sempre deixo bem claro nas nossas aulas que fé se discute sim, claro. O problema hoje é que muitas pessoas, na realidade, não têm o domínio das técnicas do debate, técnica da discussão, e muitas vezes sai do âmbito religioso, do âmbito científico e passa para o lado pessoal. Aí que é o problema. Então, pessoas que não aceitam outras opiniões, não concordam com outras opiniões, ou o que nós sempre falamos, não, você não precisa concordar com outras opiniões, com outro entendimento. É interessante que nós, profissionais da comunicação, nós entendamos. É interessante que a gente entenda e eu posso entender o ponto de vista do meu interlocutor sem necessariamente concordar. E as pessoas não querem passar por esse passo, é um passo, né? Um step ali. Então, fé não se discute. Se discute sim, desde que haja sabedoria. Pode haver conflito, não pode haver confronto. Saber essas duas diferenças é interessante. Né? Olha só que diz aqui uma colocação muito interessante que está no livro de Titos, capítulo 3, versículo 9. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei. Quando fala da lei, está falando da Bíblia, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Olha que coisa interessante aqui. Esta declaração bíblica deixa bem claro que não há necessidade de partir por esse ponto aqui. Controvérsias. Muitas vezes a gente vê religiosos ou pessoas trabalhando aqui nesse sentido aqui. Controvérsias, brigas, discussões. Quando há uma recomendação bíblica para que não entre nessa questão. Quem discute Bíblia de uma forma beligerante, uma forma, vamos dizer assim, hostil, contrapõe a própria Bíblia que orienta a não entrarmos nesse sentido aqui, tá? Ora,
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tá? Isso aqui fala de fé. E aí, muito cuidado, repito, nós não vamos distinguir o assunto hoje aqui, tá? Mas prova isto, prova aquilo. Fé se vive, se experimenta, se vivencia. Claro que a fé, normalmente, ela é fundamentada em experiência, não necessariamente em provas científicas. Quem busca provas científicas para tratar inteligência espiritual, não estou falando de inteligência religiosa. Quem busca provas científicas não entendeu e vai ter uma certa dificuldade para entender inteligência espiritual, que não é inteligência religiosa. Lembrando que eu, como prestador aí de assistência religiosa, tive a oportunidade de passear no meio científico, principalmente em hospitais das mais variadas situações, atendendo muitas pessoas. Em conversa com médicos, nós vimos situações serem resolvidas, palavras de médicos que não eram religiosos. E eles utilizavam a expressão, neste caso aqui, só Deus. E muitas vezes a ciência foi limitada e a situação foi superada por uma inteligência espiritual. Lembrando que as neurociências reconhecem muitas práticas que anteriormente já eram praticadas por pessoas que desenvolviam inteligência espiritual. Tá? Então, nós vamos ver casos assim que o médico deixa nas mãos de Deus e houve superação da situação que a ciência não conseguiu explicar e tivemos experiências vivenciadas dessa maneira. Então, inteligência humana é razão. E temos também, né, a razão e emoção. Nós conversamos nas aulas anteriores, né, inteligência emocional, Raul de Gato chamou de inteligência pessoal, inteligência intrapessoal e interpessoal que nós vimos nas outras aulas. Essa inteligência humana, razão, raciocínio e emoção. Não é o nosso caso aqui hoje, mas já explicamos isso em outras aulas, tá bom? E aqui para nós acrescentamos uma que é muito importante: razão, emoção e espiritual. É interessante que nós todos sejamos equilibrados nessas três inteligências. Você conhece muitas pessoas que são de uma inteligência infinita, né? Pessoas bem-sucedidas. Contudo, em certos aspectos da sua vida, há problemas. Eu conheço pessoas que são empreendedoras, cientistas, mas que têm uma vida um pouco desacertada e sofrem vários prejuízos. Por quê? Porque não desenvolveu a inteligência emocional ou não desenvolveu a inteligência espiritual, ou os dois. Então, é inteligente, fez medicina, fez engenharia, é piloto, mas olha a vida dele que desculpa a expressão aqui, desgraça. Desgraça quer dizer sem a graça, não tem graça nenhuma a vida dele. Sofre problemas no âmbito familiar e no relacionamento com o próprio pai, tia, e assim vai, filhos. Então a gente percebe que não houve um equilíbrio e é isso que nós priorizamos quando falamos de inteligência espiritual. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, aqui, o salmista, ele remete a sua fé, a sua esperança, não mais nas coisas que estão no plano terreno. Ele busca aqui inteligência espiritual. Olha, o meu socorro, o meu refúgio precisa provir de uma situação superior. É quem criou o céu e a terra. Então, a inteligência espiritual, ela transcende a inteligência terrena ou a inteligência humana, tá bom? Lembrando, é um contraponto aqui, a inteligência intrapessoal. Se você se esqueceu, volta lá na aula de inteligência pessoal e, né,
trabalhe melhor essas duas inteligências para que todos nós possamos entender melhor inteligência espiritual. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. É interessante que a inteligência espiritual ela requer, né, constantemente uma revisão, uma autoanálise. Não, autoanálise é quando você faz uma análise de si mesmo. Então você vê as suas atitudes, os seus pensamentos e vê como que as coisas estão progredindo, né? Contudo, a inteligência espiritual entende que há um superior, que é Deus, e essa análise não pode provir de você mesmo. Essa análise tem que provir de um ser superior, que no caso é Deus. Então, o salmista aqui, ele faz essa pergunta, né? O que está no meu coração? O que está lá que eu... Lembrando que coração na Bíblia, a raiz, né, da palavra, quer dizer mente, quer dizer cérebro. Então, o que passa no meu cérebro? É, já vi expressões, e você já deve ter ouvido expressões, no seguinte sentido: nossa, eu nunca esperava que tal pessoa fosse fazer aquilo. Às vezes você mesmo se surpreende. Nossa, eu não esperava isso de mim. Por que que as pessoas muitas vezes se surpreendem com certos comportamentos? Porque havia recalcado, aí nós jogamos um pouquinho da psicanálise, Sigmund Freud, havia alguma coisa recalcada lá que de repente escapou. E essa coisa que estava recalcada, muitas vezes nem a pessoa conscientemente percebe. Está lá no seu inconsciente, no seu subconsciente, e de repente aflora. Quando o salmista, claro que não fala aqui de psicanálise, a gente entende isso. Quando ele fala, sonda-me, ó Deus, o que está lá dentro do meu coração que eu não percebo? O que está dentro do meu coração que eu não consigo tratar? Isso está relacionado à inteligência espiritual. E aí ele fala: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? É enganoso, aquela expressão, né? Enganoso é o coração do homem. Lembrando que o coração é cérebro. Voltando àquela experiência, as pessoas às vezes se comportam, apresentam um comportamento totalmente contrário àquilo que é a norma, ou até mesmo em certas situações, aquilo que é a lei. Por quê? Porque ele tinha um determinado entendimento, eu penso assim, eu acho isso, mas é enganoso. Nem sempre o homem tem um perfeito conhecimento daquilo que se passa em sua mente e, de repente, ele pode apresentar o comportamento. Lembrando que o comportamento, conduta, representa o que está represado lá dentro. Não é isso? A boca fala o que o coração está cheio. A boca fala, coração, lembrando que é o cérebro. A boca fala que o coração está cheio. Ou seja, tem alguma coisa lá represada, ali guardado, ali recalcado, que de repente ele extravasa. E enganoso é o coração do homem. Então, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim. Ele está buscando uma inteligência que transcende a inteligência humana. E será que tem alguma coisa lá dentro que a inteligência espiritual pode resolver? Só lembrando que nós não descartamos toda a ciência voltada a neurociências, não descartamos, não desprezamos a ciência voltada para a psicologia e nem para a psicanálise. Só entendemos que há uma inteligência superior a estas que pode resolver aquilo que não foi resolvido por essas outras inteligências. Tá bom? É essa a nossa concepção. Mas o fruto do Espírito aqui é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, é o que está escrito lá em Gálatas 5, 22. É muito interessante que aqui fala de inteligência emocional, fala de inteligência intrapessoal e fala de inteligência interpessoal. Entende, né? Aqui nós estamos falando de uma inteligência que ela tem uma origem que não é a razão e que não é a emoção, tá? Mas o fruto do espírito, ou seja, uma inteligência que tem como ponto de partida o espírito, o ponto de partida a inteligência espiritual. E muitos espiritualistas entendem que o homem não consegue, de uma forma mais ampla, mais profunda,
controlar as suas emoções ou até mesmo a sua razão de uma forma plena se não tiver como origem a inteligência espiritual. Lembrando que Howard Gardner não explicou isso. Nós estamos dando esta explicação dentro daquilo que nós conhecemos como inteligência espiritual. Muitas vezes o homem tenta se controlar, ele tenta se resguardar, ele tenta mudar o seu comportamento, faz tratamentos, mas, contudo, não houve ainda uma inserção do ponto de origem, que seria a inteligência espiritual que suplanta as demais inteligências. Tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho de inteligência linguística, uma das inteligências que nós já estudamos em aulas anteriores. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Aqui é muito interessante que os discípulos foram enviados por Jesus para evangelizar. E eles ficaram preocupados com o que havia de falar. Só lembrando que o contexto era complicado. Nessa época aqui, prevalecia entre os religiosos, alguns grupos, saduceus, fariseus e outros, não somente eles, estou citando eles como exemplos, eles eram dominados ali pela concepção anterior de Sócrates, Platão e Aristóteles, onde eles operavam com a inteligência racional de uma forma surpreendente, né? Lembrando que esses três homens tiveram ali a persuasão, dissonância cognitiva, manipulação, dedução, indução, ou seja, e Jesus muitas vezes foi confrontado por esses grupos e onde eles aplicavam a razão de uma forma fenomenal. Depois a gente vê Paulo, Paulo, lembrando que Paulo ele era muito, muito bem preparado e tinha um poder de persuasão incrível. Tanto é que, quando processado, ele dispensou advogados. Ele dispensou advogados, tal era a oratória, a comunicação que tinha, o poder de persuasão. Mas, e esses homens que saíram a evangelizar, eles foram confrontados com o mundo que tinha essa concepção. E Jesus diz: não, fica tranquilo. Na mesma hora, o que vocês vão falar será ensinado pelo Espírito Santo. Então ele entendeu que havia uma inteligência superior à inteligência humana que podia dar um convencimento. Só lembrando, deixar uma coisa bem clara aqui, que quando Paulo se apresentou perante Agripa, a Festo, aquelas autoridades judiciais, ele apresenta uma inteligência linguística, jurídica fenomenal. É impressionante o que Paulo fala, né? Ele conquista ali e se defende de uma forma maravilhosa. Mas, olha, eu queria deixar bem claro, mas quando Paulo sai do mundo jurídico, quando o apóstolo Paulo sai do mundo político e ele vai evangelizar, aí ele deixa bem claro, ele fala assim: olha, o que eu estou falando para vocês, isso pregando, como evangelista, o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com persuasão humana. Aí é maravilhoso o que ele fala. Então ele deixa bem claro, né? Ele vai perante os políticos e deixa claro que ali ele era conhecedor de toda a técnica, lembrando que a área jurídica tem a filosofia do direito, por exemplo, se baseia muito na comunicação oratória técnica do interrogatório utilizada pelos três homens que eu citei aí. Mas quando Paulo, aqui não, agora eu estou pregando, agora eu estou evangelizando, e ele deixa falar: a minha sabedoria não é sabedoria baseada na persuasão humana. Ele escreve isso e deixa bem claro. Ora, quando eu me apresento para os políticos, o grupo saduceus, fariseus, ele era descendente de Gamaliel, e deixa bem claro isso. Lá no mundo político, no mundo jurídico, eu uso a persuasão humana. Tá claro? Agora aqui não. A minha palavra não é, ele usa essa expressão, não é de persuasão humana. Quando ele fala isso, embora não expresse, ele está falando de inteligência espiritual, ok? Inteligência pedagógica, né? Lembrando que nas 7 primeiras
inteligência. Raul Gardner não fala da inteligência pedagógica, essa inteligência foi acrescentada por outros especialistas, e nós tivemos já uma aula de inteligência pedagógica, e você já viu a importância da inteligência. E aqui contempla. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônicas com o seu ensino, tá? O seu ensino. Né? Então, Jesus ensinava, ele não ensinava como qualquer um, ensinava como tendo autoridade. Então, a inteligência espiritual, pelo que vocês viram aqui, perceberam, ela é uma teia, é um catalisador de todas as outras inteligências que nós estudamos. E Jesus aqui deixa bem claro, melhor, fica um exemplo de que, lembrando que os saduceus, né, eu estou citando esses dois grupos aqui mais a mais, mas esses dois grupos, eles eram muito, muito bem fundamentados na lei e utilizavam ali as técnicas de retóricas dos três filósofos. E Jesus vem, sem ter esse estudo, apresenta uma comunicação, uma inteligência pedagógica que supera. E nós entendemos que essa comunicação apresentada por seu Jesus, reconhecida por esses homens, embora a Bíblia não use aqui essa expressão, está ligada à inteligência espiritual. Lembrando que nós vamos ver em outras aulas, nós vamos ver outras situações que a Bíblia cita inteligência espiritual, ok? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Isso aqui é inteligente. Isso aqui porque ele, Jesus, ensinava como tem autoridade e não como os mestres. Ele ensinava com autoridade e não como os mestres. Ou seja, a inteligência dele superava a dos mestres, superava a razão. Ok? Mas Jesus, aproximando-lhes, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então vamos lá? Voltando aqui. E ele ensinava como tendo a autoridade. E a pergunta é: de onde vem essa autoridade? Essa autoridade vem de onde? Que inteligência é essa? Que ultrapassa a inteligência baseada na filosofia grega, romana e seja lá o que for. Que inteligência é essa? De onde vem essa inteligência? E ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Lembra lá do salmista, Salmo 121? O meu socorro vem, né, do Criador do céu e da terra. E Jesus deixa bem claro aqui que aquilo que estava sendo manifestado suplanta a emoção, suplanta o plano terreno, suplanta a inteligência humana. Uma coisa que veio do alto. Embora aqui não é falado, nós atribuímos a inteligência espiritual. Olha só que coisa interessante. Mas aquele Consolador, lembrando que o Consolador na Bíblia é o Espírito Santo. O Espírito Santo, aqui já está falando, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu lugar, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tem dito. Gente, isso aqui, nós estudamos neurociências, eu desenvolvi com a minha filha estuda neurociências na UFABC, na Federal do ABC, e nós montamos uma concepção de neurobíblia. E nós chegamos à conclusão que muitas coisas que a neurociência está explicando, apresentando, nós já vimos na Bíblia. Olha só, presta atenção na beleza, na profundidade desse texto. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, por isso nós estamos nos remetendo aí à inteligência espiritual, que o Pai, ou seja, a origem não é terreno, o Pai aqui está se referindo a Deus, ou seja, uma inteligência espiritual, não tem como origem um plano terreno. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, aquele o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Então, muitas coisas vamos aprender por intermédio de uma inteligência que transcende. Aí vem outra coisa. E vos fará lembrar de tudo que você tem feito. Essa palavra aqui, eu devia até ter grifado, vos fará lembrar. Então vamos lá. Nós temos uma concepção que é aquelas provas e concursos, onde nós ensinamos alunos, até mesmo professores, a estudarem, a aprenderem e como aprender. E tem um problema que nós citamos lá, que é armazenar o conhecimento e recuperar o conhecimento. Muitas vezes a pessoa estudou um determinado assunto e não consegue se lembrar. Está lá guardado, mas não consegue resgatar, recuperar na hora que precisa. Vai fazer uma prova, esquece de um item
fez a prova, perdeu aquele item. Mas depois lembrou do item, ou seja, estava aquele item, aquele tópico, aquele assunto estava lá na mente, só que ele não conseguiu na hora da prova ou na hora do concurso. Já aconteceu isso com você, provavelmente. Você faz a prova, não se lembrou, sai da prova, entrega a prova para o professor, lembrei. Então, existe um segredo na mente que nós estudamos em neurociências, que é guardar o conhecimento, aprender, né? Inserir o conhecimento na cabeça, no cérebro, guardar e recuperar. E aqui ele fala isso, e vos fará lembrar de tudo. O que ele fala aqui, gente, a neurociência tem trabalhado de uma forma, é um mistério, é um segredo. Então, ele entende que a inteligência espiritual, aquela inteligência dada pelo Espírito Santo aqui no caso, vos fará, vos ensinará todas as coisas, um mestre, a excelência no ensino, mas vos fará lembrar, ou seja, fica tranquilo. Porque aqui vamos deixar bem claro, os discípulos estavam muito apreensivos, até mesmo com medo, porque Jesus sinalizava que ia partir, que ia embora, como foi, fisicamente, Jesus foi embora. E o medo deles era esse, eles tinham respaldo, a confiança, a proteção do Senhor Jesus. Quando Jesus ia embora, eles usavam a expressão, vamos ficar órfãos? Até Jesus falou, não vos deixarei órfãos. Então Jesus, fisicamente, partiu, mas espiritualmente ele permaneceu por intermédio do Espírito Santo, que era Jesus ali ao lado deles, tá? E com toda essa sorte de inteligência. É muito interessante. Lembrando que eu estou dando essa aula aqui, que é um trecho de outro contexto maior de inteligência espiritual. Eu tenho ensinado os alunos no meu curso de Calazans Provas e Concursos, treinando o cérebro das pessoas para armazenar informações, conhecimento e recuperar. E aqui a inteligência espiritual garante que, claro, no plano, embora seja especificamente no plano evangelístico, no plano espiritual, esta ciência também pode ser aplicada no plano secular, no plano racional e até mesmo no plano emocional. E o Espírito Santo de Deus encheu de sabedoria. Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas aqui houve um momento em que houve ali, olha que coisa interessante, houve no projeto, né, de Deus bem amplo a construção do tabernáculo, a construção do templo, e na construção do tabernáculo era o momento onde os hebreus estavam perambulando, circulando ali no deserto. Então houve um local de adoração que é chamado tabernáculo. Depois houve a construção do templo, o templo de Salomão, depois a reconstrução do templo de Neemias e assim por diante. Mas olha só que coisa interessante. Foi ali convocado os profissionais, os artesãos, para a construção tanto do tabernáculo quanto do templo. Olha só o que aconteceu aqui. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo favor, e para criar invenções, para trabalhar em ouro, em prata, em cobre. Então, muitos utensílios, partes do templo, do tabernáculo, seriam construídos, mas entendeu que esses homens só iriam construir esses elementos, essas partes, se houvesse uma inteligência espiritual. Aí quero deixar bem claro para vocês. Lembra que aquele livro que eu citei em aulas anteriores, que é o fundamento do nosso curso, deixa bem claro o seguinte, o que é inteligência? Quando a gente vai definir inteligência, é uma coisa complicada. Há muitos especialistas dando muitos tipos de inteligência. Mas Janet Voss e Dryan, no livro Revolucionando o Aprendizado, que para mim é um dos livros mais importantes que eu já li, deixa bem claro que inteligência é competência, capacidade para criar produtos e resolver problema. E aqui ele deixa bem claro. Olha só o que Janet Voss desenvolveu agora nos anos 2000. Olha aqui,
para criar invenções. A Bíblia já deixa muito bem claro que inteligência é a capacidade e competência para inventar. E a gente vê agora no século 20 e 21 as pessoas dando as mesmas definições quando a inteligência espiritual já define isso. Tá? Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros. E também dispôs, lembrando que coração aqui é mente, tá? Coração é cérebro. Além deles aprenderem o ofício, eles teriam também inteligência para ensinar os outros, inteligência pedagógica. Então, a inteligência divina, a inteligência não terrena, dariam a eles inteligência para criar produtos e também inteligência para ensinar o que estão falando agora no século XXI de inteligência pedagógica, tá bom? Inteligência sinestésica. Nós falamos de inteligência sinestésica, que é a inteligência para uma percepção muito profunda relacionada à linguagem psicomotora. Nós já falamos isso, você já sabe. Olha só aqui, inteligência sinestésica. Em lapidar de pedra, em lapidar de pedras para engastar e entalhar madeira e para trabalhar em toda obra esmerada. Nós vimos que a inteligência sinestésica, ela também pode ser utilizada, né, para desenvolver produto. Então, isso aqui é um avião que eu ganhei de um amigo, de que um outro amigo que desenvolve, é arte, tá? Então, ele tem uma habilidade para desenvolver produtos, artigos, trabalhar em material, ouro, prata. Isso nós já falamos lá, não vou explicar aqui, que é inteligência sinestésica. Como é que você vai desenvolver um produto, um material, um artigo com determinado material? Precisa muito esculpir, entendemos aqui, e essa inteligência dada a eles, né, estaria relacionada também, teria como origem a inteligência espiritual. Ou seja, olha que coisa interessante, inteligência sinestésica está aqui dentro aqui. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, né? E o Espírito de Deus encheu de sabedoria. Eu vou falar em outra aula, a gente precisa só ter um cuidado, que fazer um parênteses aqui, mas eu vou citar isso em outra aula. Nós entendemos que você pode adquirir conhecimento estudando. Eu não sei matemática, vou estudar matemática, cálculo 1, cálculo 2. Eu não sei francês, vou estudar francês. Então, eu acredito que nós podemos adquirir conhecimento, cultura por intermédio de estudo, tá? Inteligência, ela pode ser desenvolvida. Você pode adquirir uma inteligência, pode ser adquirida e desenvolvida. Agora, sabedoria é divina. Sabedoria é uma característica da inteligência espiritual. Você pode, repito o que nós falamos no início, você pode ter uma inteligência cognitiva maravilhosa, pode ser um engenheiro, uma inteligência psicomotora maravilhosa, pode ser um atleta, mas inteligência, sabedoria não é terrena. Quando Salomão ele faz um pedido ali, né, Deus abre, na verdade Deus abre para ele que ele pudesse pedir o que ele quisesse e ele pede sabedoria. Então, entendemos que as inteligências emocionais, inteligência emocional, inteligência racional, cognitiva, todas aquelas inteligências que nós estudamos nesse módulo se aplicam ao plano terreno. Sabedoria, não. Repito, uma pessoa inteligentíssima e a vida uma desgraça, não tem graça nenhuma, porque ele não consegue administrar a sua inteligência para o bem e acaba se dando mal. Então vamos lá? Sabedoria não é uma característica humana. Sabedoria está entrelaçada à inteligência espiritual. Essa é a diferença entre sabedoria e inteligência. Inteligência, razão, ser humano. Sabedoria espiritual,
provém de Deus, e a Bíblia nos traz muitas referências sobre isso aqui. Essa aqui é demais, né? Provérbios 1, escrito por Salomão, tipo da sabedoria, e ele começa o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro. Eu não sei se eu consigo ler a Bíblia todos os anos. Eu procuro ler a Bíblia uma vez por ano. Não sei se eu leio, mas com certeza um livro eu vou ler por ano. E, por acaso, semana passada eu acabei de reler. Olha o que diz o Provérbio. Então, o livro de Provérbios é um livro que fala, dentre muitas coisas, sobre sabedoria. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência. Então, o livro de Provérbios, ele deixa bem claro que é um livro que tem como prioridade, como pano de fundo, conhecer a sabedoria. E quem escreveu? Salomão, que foi aquele homem que pediu sabedoria. Aqui, só uma coisa muito interessante, eu devia ter colocado aqui, eu não coloquei, mas ele fala assim que a sabedoria vai dar ao homem o poder de entender o que é equidade. Gente, quando ele fala isso, eu tenho que pôr a mão na cabeça. Quando fala que a sabedoria, ela dá ao homem entendimento de equidade. Equidade não é justiça. Equidade não é igualdade. Eu não vou explicar aqui para esse vídeo não ficar muito longo, mas eu vou armar um compromisso com vocês. Eu tenho outro vídeo que eu falo sobre o que é equidade, tá? E que entender, eu como jurista, eu deixo bem claro que esse é um dos assuntos mais difíceis de se entender. O que é equidade? Equidade não é igualdade, e equidade está entrelaçada à justiça. Mas se as pessoas puderem entender o que é equidade, e o livro de Provérbios, ele deixa bem claro que o livro de Provérbios vai dar sabedoria para que você entenda o que é equidade. É maravilhoso. Então, por favor, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o que é equidade, e lembrando que, deixar bem claro, o homem com a inteligência racional não alcança equidade. O homem com inteligência emocional não alcança equidade. Só vai ser alcançada equidade o homem que alcançar a inteligência espiritual, e é um segredo. A justiça, quando a gente estuda direito romano e anda pela filosofia, e assim vai. Mas não se entende, e é uma das grandes dificuldades fazer justiça. E a Bíblia diz que a justiça do homem é como se fosse trapos de imundícias. Mas é nesse sentido, porque a justiça racional, a justiça do homem é como trapos de imundícia. Como falar que a justiça do homem é trapo de imundícia, está se referindo à justiça baseada na inteligência humana, na razão e muitas vezes na emoção. Você já viu pessoas serem condenadas e você falar, isso foi injusto, porque deveria ser apenado com maior pena. Isso foi injusto, que foi apenado com muita pena, deveria ser apenado com pouca pena. Então, a inteligência humana pode desembocar em injustiça e não traz equidade. Entender o que é equidade, quem dera os juristas caminhasse por isso aqui. Inclusive, eu tive um professor de direito, ele citava muito a Bíblia, e lembrando que ele não era religioso, mas ele acreditava, dando aula de direito civil, ele acreditava que a Bíblia tem um ponto muito interessante. Ele não usava essa expressão, mas a Bíblia tem um ponto muito importante, não apenas de justiça, mas de equidade. E entender equidade é difícil com conhecimento humano. Opa! Mas o fruto do Espírito é o amor, que eu já falei, Gálatas 5, ciência e fé, tá? Ciência e fé. Nós vamos falar na próxima aula, vamos apontar alguns cientistas que apresentaram um equilíbrio entre ciência e fé. Tem muitas pessoas que entendem que há conflito entre ciência e fé. E nós vamos mostrar que não. Na próxima aula a gente vai falar sobre isso aqui. Tá? Inteligência espiritual, e nós acabamos. Quase que eu falo nós acabou, né? Mas nós acabamos. Gente, vamos lá?
Eu não vou disponibilizar todas as aulas de múltiplas inteligências aqui no canal do YouTube, algumas aulas como essa, e talvez eu coloque a próxima aula de inteligência espiritual. Só lembrando que não dá para fechar o assunto com esta aula. Esta aula é uma aula introdutória à inteligência espiritual e vamos trabalhar com outras inteligências, citando a Bíblia, principalmente na nossa concepção de neurobíblia, tá bom? Esse assunto ele é muito, muito mais profundo, muito mais amplo do que aquilo que nós pudemos falar aqui. Então, eu faço o convite para que você conheça as nossas aulas, faça contato com o professor Calazans, eu vou deixar o contato, o link do grupo. No grupo do professor Calazans, você pode se inteirar com mais informações sobre o curso de múltiplas inteligências e inteligência espiritual. Tá bom? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Múltiplas inteligências. Inteligência espiritual. Não estou falando de inteligência religiosa. Eu faço o convite para que você conheça esse assunto que é lindo, maravilhoso, muito mais amplo, muito mais profundo do que aquilo que nós apresentamos aqui. Um abraço, tudo de bom.